Bora lá com as informações do Galo no programa Tempo Esportes. Amanhã tem um clássico, hein? Mesmo que ainda desfalcado. Tem um Flamengo também que tem lá seus problemas, mas é jogão às 9h30 da noite, Arena MRV, transmissão da FM O Tempo. Diga lá mais uma vez, boa tarde, Vinícius Andrade. Um abraço, boa tarde, Léo Campos, boa tarde a todos que nos acompanham, o Lélio Gustavo, toda a turma. O Atlético tem jogo duro amanhã, é clássico interestadual, um dos maiores do futebol brasileiro. E, lógico, né, o Milito ainda continua com problemas, mas dessa vez terá um elenco mais encorpado para escalar o time que vai a campo diante do Flamengo. O jogo é amanhã, às 9h30 da noite, na Arena MRV, válido pela 14ª rodada da competição. O Atlético tem os retornos certos do zagueiro Bruno Fux e do meia Gustavo Scarpa. Eles que cumpriram suspensão estão de volta, então, à equipe e devem ser titulares. O Atlético fechou agora a preparação, o último treino antes do confronto de amanhã. E a gente está apurando aqui para ver como é que foi esse treino, porque era uma atividade decisiva para saber se Everson, Otávio e Zaratio vão para o jogo. Ainda são dúvidas. O Everson se recuperando de dores no dedo mínimo da mão direita. O Otávio já está na transição há um bom tempo. E o Zaratio com incômodo no pubis. Ele não treinou ontem, ficou na fisioterapia. E hoje era muito aguardada essa presença do Zaratio para saber se ele estará pronto para a partida. Um outro jogador que também pode voltar à relação é o Vargas, o chileno que estava com a seleção do Chile, se despediu da Copa América, se reapresentou ao Atlético, então provavelmente estará também à disposição. E aí fica a dúvida se já chega para ser titular ou se o Milito vai preferir manter aquele trio com Cadu, Paulinho e Hulk. Paulinho e Hulk obviamente não saem do time, mas fica essa dúvida se o Vargas ganha a posição no lugar do Cadu. São opções, tá, Léo? Porque no último jogo o Galo só tinha 6 jogadores no banco de reservas. Pelo menos no banco de reservas o Atlético deve ter um time mais completo para o duelo de amanhã. Pelo menos isso, né, Breno Galante? Um time mais completo no banco de reservas. E sobre o que pode fazer o Milito, a gente sempre fala aqui no programa, vocês debatem, especialmente com o Rafa Leal por aqui, desta imprevisibilidade do treinador. Ele pode sempre pregar alguma coisa diferente daquilo que a gente planeja, projeta. Mas e Vargas, titular ou não? Um abraço, boa tarde, Breno. Um abraço aí, Léo, ao Vinícius, ao Lélio, à turma de casa. Rapaz, a minha escalação hoje pela manhã contava com o Vargas, né? Porque eu imaginava que ele chegaria para treinar no Atlético. Como ele teve o voo cancelado, ele não treinou hoje à tarde, ele deve chegar a Belo Horizonte amanhã pela manhã, eu acho até que o Milito vai levá-lo para o jogo, mas eu não acho que o Vargas vai ser titular por não ter feito nenhum treinamento com a equipe. Se tivesse treinado hoje, eu colocaria ele no time titular. Então fica essa situação. Eu acho que ele vai para o banco. Pelas imagens do treino do Atlético hoje, a gente viu o Everson treinando com a bola normal, né? Então fica aí também essa expectativa, porque o Everson é o titular do Milito. Independente do Matheus Mendes ter ido bem nesses jogos ou não, o Everson é uma figura que o Milito já demonstrou toda a confiança nele. Então, como treinou hoje com bola aparentemente normal, eu acho que ele deve pintar amanhã no jogo junto com o Scarpa e o Fux, que o próprio Vinícius disse aí. A questão do Zaratio eu acho mais complicado. Ontem ele passou por uma clínica para fazer uns exames ainda para ver essa situação da dor. Eu tenho um feeling, aí é uma opinião, né? Um sentimento que ele não deve ir para o jogo. Espero ser surpreendido amanhã, né? E o Otávio, ele já tem condições. A questão mais é se o Milito vai realmente confiar, porque ele não está sem ritmo de jogo, o atleta está fazendo uma preparação física para que ele volte, né, com condições de jogar 90 minutos, mas do jeito que o Atlético está, com essa situação do banco limitado, se o Otávio puder jogar 45 minutos, Léo, eu levaria. Para um jogo como esse, eu colocaria o Otávio no banco. O certo é a volta do Scarpa importantíssima, do Fux também importantíssima, e o Milito a gente sempre sabe, né? A gente tenta acertar a escalação dele e na maioria das vezes a gente erra. Mas eu acho que ele não está com tantas opções assim, mas dá para fazer um time competitivo para enfrentar o Flamengo amanhã. Imagino, né, Lélio, algo que vai incomodando, que o Atlético já inteirou 4 jogos seguidos sem vencer na Arena MRV. E tem um grande adversário pela frente amanhã e ainda assim a pressão cresce para a vitória, né? Bastante. E principalmente que é contra o Flamengo. Aí eu vou te falar, a torcida do Atlético não quer saber muito se tem 10, 12, 20, quer que ganhe o jogo.
sabe? A pressão é essa. E o torcedor vai para apoiar, certamente, mas exigindo a vitória. Não precisa ser exibição de Holanda de 74, Brasil de 82. Basta ser uma exibição competitiva, né? Como nós vimos, inclusive, que o Cruzeiro fez contra o Flamengo, né? Competiu muito e tem que competir mesmo, porque o Flamengo tem... mesmo desfalcado, jogadores diferenciados, e o mole que a defesa do Atlético anda dando para os seus adversários em casa, porque ele levou gol, levou 4 para o Palmeiras, levou para o Criciúma, levou para o Bahia e levou para o Atlético Goianiense. Então amanhã é um jogo que ele não pode se dar muito ao luxo de nem pensar em levar gol. 1-0 amanhã é goleada, mas tem que competir e tem que jogar de uma maneira bem diferente dessa maneira que o Galo tem jogado em casa as últimas partidas. Não adianta. A gente sabe das dificuldades, todos nós sabemos, temos falado aqui, mas tem que jogar contra o Flamengo, é para vencer. É clássico amanhã. Essa derrota o torcedor não aceita e não vê com bons olhos não, viu, Léo Campos? Lembrando que o Flamengo é líder com 27 pontos do campeonato, aí o G4 tem o Palmeiras, vice-líder com 26, Botafogo é o terceiro com 24, Bahia é o quarto também com 24. O Atlético está na 11ª colocação com 18 pontos nesse momento, viu, Vinícius? E falando desse retrospecto, né, o Lélio falou, realmente, o torcedor do Atlético não aceita perder para o Flamengo, e nos últimos anos o Galo tem levado até a melhor. A gente até publicou uma matéria agora, né, o tempo.com.br, que nos últimos 10 anos foram 20 confrontos, o Atlético venceu 10, o Flamengo 8 e 2 empates. De certa forma equilibrado, mas alguns resultados chamam a atenção, algumas goleadas, inclusive o último duelo, num jogo até improvável, um 3-0 para o Galo, no Maracanã, o Atlético ainda comandado pelo Felipão. Este foi o último confronto, com gols de Paulinho, Edenilson e Rubens, o Edenilson que nem faz parte mais do elenco atleticano, e vai ser o primeiro jogo entre Atlético e Flamengo na Arena MRV. E aí sempre quando a gente fala desse clássico, Léo, fica algumas memórias, e aí eu queria até saber da turma, assim, qual o jogo que salta mais a memória, um jogo mais marcante entre Atlético e Flamengo, saber de vocês aí, da turma, qual o jogo mais marcante aí desse clássico? E aí, Lélio? O 6-1 lá de Ipatinga. Viva Mexerica e Companhia Limitada. Algum outro, Breno? Rapaz, na minha memória vem muito marcante na minha adolescência ali, infância, aquele 3-2 da Copa União, né? Porque para mim foi uma grande decepção o Atlético perder aqueles 3-2 dentro do Mineirão, com aquele gol do Renato Gaúcho. Sempre me vem essa lembrança. E esse último jogo no Maracanã, que eu estava presente, os 3-0, foi algo fantástico. Você vê o Maracanã lotado, com 60 mil pessoas, né? Calado, vendo a torcida do Atlético vibrar com 3-0, né? Esse também eu acho que foi uma memória mais recente e que eu espero que aconteça amanhã. E só um detalhe interessante: quem apitou o jogo desse 3-0 no Maracanã é o Ramon Abate, que vai apitar amanhã também, né? Bons indícios, tomara que seja uma coincidência positiva para esse jogo de amanhã. Agora, para o Atlético, o jogo mais espetacular foi o da virada da Copa do Brasil, né? Esse aí, vou te falar, o 4-1, foi o Luan que fez o último gol, né, Vinícius? Foi o Luanzinho. Esse jogo aí 2014. Também não dá pra ficar. Você vai escolher um jogo contra o Flamengo é covardia, não dá, porque são jogos geralmente impactantes aí na história dos dois clubes. E naquela Copa do Brasil, o Corinthians foi a primeira vítima ou o Flamengo? O Corinthians foi nas quartas de final e o Flamengo na semifinal. Pois é, então, mais, não sei se é algo assim, mas é mais improvável ainda, né? Porque já tinha tido aquela dificuldade toda com o Corinthians, aquela emoção, e repete a dose diante do Flamengo. A mais improvável era contra o Corinthians. O Corinthians era melhor que o Flamengo. Pode ter certeza. Não era melhor, era muito melhor que o Flamengo. O Corinthians, na época, comandado pelo Mano Menezes, eu tô com o Lélio, assim, o time do Corinthians era muito melhor do que o Flamengo, que não era grandes coisas, viu? Se chegasse à final daquela edição da Copa do Brasil, seria até uma surpresa, não pela camisa, mas pelo time que tinha. O Flamengo, se não me engano, era comandado pelo Luxemburgo. Isso, até o filho do Bebeto jogava, o Matheus. E eu tava puxando no retrospecto aí desse
desse clássico, no atual século, tivemos 12 goleadas, porque é um placar que acontece bastante. Por incrível que pareça, as goleadas elas surgem entre Atlético e Flamengo, e nesse aspecto o Galo leva melhor, tá? Foram 8 goleadas favoráveis ao Galo e 4 favoráveis ao Flamengo. Alguns placares que chamam a atenção. Para o jogo de amanhã, Léo, a última parcial, mais de 25 mil ingressos vendidos. A expectativa é de um bom público. No jogo passado foram 39 mil, uns quebradinhos, quase 40 mil, e o Atlético manteve aqueles preços mais baixos, a partir de R$27 para algumas categorias do sócio torcedor. O jogo é mais tarde, 9h30 da noite, mas se tratando de Flamengo, claro que atrai muito o torcedor. A expectativa é que o Atlético possa finalmente voltar a vencer na Arena MRV. O retrospecto é ruim. O Atlético vem de 4 jogos sem vitória. Na atual edição do Brasileiro, apenas um triunfo, que foi contra o Cruzeiro na terceira rodada. Desde então o Atlético não conseguiu vencer mais. Se fora de casa, o Galo tem até regulado nesse Brasileiro, na Arena MRV tem sido um fator que não tem jogado a favor por enquanto. O Galo sofrendo bastante para vencer os adversários em casa. Agora, Breno, eu falei há pouco sobre a tabela de classificação, né? O Flamengo com 27 pontos, o Atlético tem 18. Sempre quando entra o Atlético nesse Campeonato Brasileiro, nesses últimos anos, desde a última conquista, a gente sempre coloca o Atlético como um dos favoritos, postulantes ao título. Amanhã, a briga também está por isso, né? Porque já tem uma distância considerável de 9 pontos. O Flamengo pode se isolar ainda mais, caso vença na Arena MRV. Então, a pressão em cima do Atlético, não só por esta rivalidade histórica, não só pelos últimos resultados na Arena que decepcionaram, mas também porque tem um objetivo aí da temporada imbuído, né? Verdade, né? É um confronto direto, assim como foi contra o Palmeiras. Agora, vale a gente reforçar, né? O Atlético tem vários desfalques, isso tem um peso? Tem o peso, né? O Flamengo ele pode repetir o time que jogou no último jogo contra o Cruzeiro, né? Os jogadores estavam pendurados, não levaram cartões. Se o Atlético tem a volta do Vargas, eles têm a volta do Pulgar lá também. Enfim, agora, a questão é o que o Lélio falou no começo aí do programa. Qual é a postura do Atlético? Eu espero que o Milito ele monte um time amanhã preocupado com a questão defensiva. Tem que vencer, mas que ele acerte essa questão principalmente do meio de campo do Atlético, porque o meio de campo do Flamengo com o Gerson, que tem muita qualidade, a gente conhece o Alan aqui, que passou pelo Atlético, né, que tem uma pegada forte no meio, pode ser um setor que decida esse jogo. Então eu estou esperando que ele até monte, de repente, ali com o Mariano, o Rabelo, o Fux e o Rômulo, o Scarpa de um lado, Palácios do outro, Igor Gomes, Batalha, Paulinho e Hulk. Esse seria o meu time, já estou até adiantando aqui, né? Mas eu com a preocupação ali do meio, de defender e depois ir para frente e propor, para não acontecer o que aconteceu no jogo contra o Palmeiras, que ele realmente deixou o meio muito aberto e o Palmeiras conseguiu controlar esse setor. É um jogo que realmente o torcedor vai ter que ter paciência, vai ter que apoiar, né? O Atlético manteve os valores dos ingressos, a gente espera que tenha um bom público aí, e só para dar um toque aí na diretoria do Atlético, né? Que bom que reviu a situação dos ingressos do Flamengo, né? Porque colocar ingresso para o visitante mais barato seria um absurdo, né? E aí voltou atrás e aumentou os ingressos do Flamengo, o que é correto, porque fora de Belo Horizonte, o torcedor do Atlético paga caro. Então o torcedor visitante para vir aqui assistir o jogo também tem que pagar mais caro do que quem está aqui, né? Então, pelo menos a diretoria voltou atrás e, para mim, fez o certo para amanhã. Muito bem. Breno Galante, fala aí, Léo. Ô, Léo, rapidinho, eu já sei que a gente tá, né, com o tempo já bem curto, mas isso que o Breno falou, ele tem razão. Isso é uma brincadeira e mais uma, né, de mau gosto da diretoria do Atlético. A torcida do Atlético ao Maracanã é maltratada. Ela não é recepcionada com tapete vermelho lá, não. E o ingresso não é baratinho, não. É pelo menos o dobro ou o triplo do que o torcedor do Flamengo paga. Então, sabe, não dá para entender realmente esse tipo de ação da diretoria do Atlético. Quanto ao time do Flamengo, você narrou domingo, atenção com esse Luiz Araújo, né, que joga muita bola, o Gerson não precisa falar, o Pedro nem devia estar aqui, devia estar lá nos Estados Unidos com a seleção brasileira, e é um time que, né, a gente viu a dificuldade do Atlético nos contra-ataques. Flamengo, ele é letal
letal nos contra-ataques se tiver espaço para jogar. A verdade é essa. E o Pedro é um ótimo definidor, né? Então, ele participa pouco do jogo, pelo menos contra o Flamengo. Contra o Cruzeiro participou pouco do jogo, mas fez o gol dele em pouquíssimas chances ali que teve. Artilheiro do campeonato. É. O Kaká de Lavras está falando sobre a semifinal com o Urubu. Ele se lembrou do garotinho da Tupi narrando, né? Ele falou sobre o Flamengaço, né? No Mineirão. Já foi o Penido. Luiz Penido. Aqui, o Ariel tá lembrando que em 2014, Palmeiras, Corinthians, Flamengo e depois a decisão diante do Cruzeiro. Algo mais para fechar, Vinícius? Só para fechar, Léo, já disse aqui no nosso destaque que a negociação com Fausto Vera, ela está paralisada. Deu uma travada, o volante do Corinthians, porque o Corinthians tomou mais uma ontem, né? Perdeu mais uma para o Palmeiras. Antônio Oliveira, o técnico, foi demitido. E o Fausto Vera, ele não tinha muito prestígio com o Antônio Oliveira. Estava encostado. Agora, com a definição do Corinthians aí, com o novo treinador, pode ser que essa situação mude, que o Fausto Vera volte a ganhar espaço. Então, provavelmente, a negociação do Atlético, com o Atlético, ela só vai se concretizar ou não a partir do momento que o Corinthians anunciar o novo treinador. O Atlético que tem uma movimentação ainda tímida, né? Você até recepcionou o Lianco, né, ontem. Isso. No aeroporto, mas se reforçando aí para a sequência da temporada. Siga mais do Atlético do Galo no portal O Tempo, lá na nossa página O Tempo Esportes, também com Vinícius Andrade. Abraço, Vinícius. Valeu, Léo. Um abraço. Até a próxima. Valeu. Breno Galante, algum destaque ou até amanhã? Ô, Léo, eu tô torcendo o Tite no treino do Flamengo, ele poupou o Gerson e o Pedro. Tá pensando em deixar eles no banco amanhã para começar com eles no banco e colocar o Vitor Hugo e o Carlinhos. Eu tô torcendo pro Tite fazer isso, porque ele ajudaria muito o Atlético amanhã. Um abraço, Léo. Até amanhã. Abração, vou lá pro Rio de Janeiro daqui a pouco conversar com o Bruno Voloche, vamos ver se tem alguma informação dessa escalação do Flamengo. O Gabigol, que não deve vir mesmo para Belo Horizonte, também foi cortado do jogo contra o Cruzeiro e agora diante do Galo.